E sobre a Bíblia, que ele pede também, eu tenho vários materiais sobre a Bíblia. Eu cresci numa família que parte era evangélica e tentava obstacular os meus livros, meus estudos, e eu enfrentei a família. Desde que eu tive a primeira saída do corpo com 15 anos, eu sabia, eu tinha visto o que era real, e aí nada poderia me parar. Então, como eu li a Bíblia, para poder inclusive me defender do fanatismo da minha mãe e de alguns familiares que queriam me doutrinar, eu achava os trechos da Bíblia que referendavam o que eu sentia. Eu disse, tem vários trechos de saídas do corpo na Bíblia, eu não vou comentar aqui, eu já comentei tantas vezes em podcast, em lives, lá na rádio, porque, por exemplo, se eu trago aqui e vou falar de um trecho da Bíblia que sai do corpo, você vai ter novamente os mimizentos reclamando, você já falou disso em outro programa, mas tem sempre alguém novo que pede. Sim. Então, a pessoa que sabe mais tem a paciência com o outro que sabe menos, que às vezes perguntou aquilo, porque a pessoa que sabe mais precisa ter mais paciência. Ah, ele vai falar disso que ele já falou. Às vezes a pessoa perguntou aquilo naquele momento e precisa da resposta. Então a gente tem que ter equilíbrio nas coisas, pessoal. E eu tenho muitos trechos da Bíblia em que eu faço releituras espiritualistas, não só sobre saídas do corpo. Semana passada, eu estava dando aula para uma turma e mostrando um trecho do Marcos falando de uma vivência com Jesus, que ele encontra um cara obsidiado. E aí eu expliquei exatamente o que tinha ocorrido e onde o Marcos tinha exagerado. Eu vou fazer o seguinte, para atender você, Dream, eu vou trazer essa parte na semana que vem, que é uma parte do Marcos, que Jesus encontra um cara obsidiado, aplica um passe, e aí ele fala, quem és tu? E a entidade incorporada fala assim, a legião, porque nós somos muitos. E Jesus expulsa os caras, vinha passando uma vara de porcos, os porcos se assustam e caem no mar, de tão pesada eram aquelas entidades. Eu vou trazer no PowerPoint, projeto ali, e de vez em quando der vontade, eu trago um pedacinho da Bíblia e mostro um pequeno cantinho aí ao longo dos programas. Mas depende muito como vá o andamento dos programas.